Então, não tem criança do município, né, de Petrolina, não tem criança, enfim, de Palmares, a gente tem a criança pernambucana. Então, é em prol, né, dessas crianças que nós estamos todos aqui, cada um na sua janelinha, né, mas estamos aqui. Então, veja, a professora Cláudia Roberta, superintendente, né, da Educação Infantil dos anos iniciais, com a professora Ana Moraes, que é a gestora dos anos iniciais, elas estão finalizando uma reunião em outro polo, tá? E a gente vai iniciando aqui. Então, para começar, elas entram e falam com vocês. Para a gente começar, a gente tem a superintendência da educação infantil dos anos iniciais e tem as equipes da educação infantil dos anos iniciais, né? Então, a equipe da educação infantil, ela tem uma técnica que acompanha a regional de Palmares e tem uma técnica que acompanha a regional, né, de Petrolina. Como também a gente tem uma técnica dos anos iniciais, né, que acompanha a regional de Palmares e um técnico que acompanha a regional de Petrolina. Então, eu vou pedir, né, que eles se apresentem. Cláudia, de Petrolina, né, nossa coordenadora e sua equipe maravilhosa, também estão juntos, né? Então, Claudinha, estou vendo ela ali na janelinha. Um cheiro para tu, Cláudia. Dani, né, que também representa, coordena a Regional de Palmares em relação à UEA, né, a Unidade da Educação Infantil dos Anos Iniciais, estão aí também com sua equipe. E aí eu vou pedir para que as meninas aqui da secretaria, né, a dupla, a gente chama uma dupla. Então, vocês têm o contato com a regional, né, direto. Então, Palmares com Dani e sua equipe, Petrolina com Cláudia e sua equipe. E nós temos aqui a secretaria, mas também temos uma dupla, né, de educação infantil de anos iniciais, que também está atenta, junto com a regional e junto com vocês. E temos, né, as demais da equipe, eu, Ana Moraes e Cláudia. Mas, assim, a ideia é a gente estar cada vez mais junto, que vocês possam estar, né, nesse contato direto com as meninas da regional, conosco, com as meninas da secretaria, e menino, né, que tem um rapaz. Então, assim, vou apresentá-los, eles vão falar aí. Então, primeiro eu vou apresentar a dupla de Petrolina, que tem Marcilene como técnica da educação infantil e a Alexandre como técnico dos anos iniciais. Então, pode falar, Marcilene. Olá, bom dia, sejam todos muito bem-vindos e um abraço caloroso para a Cláudia e sua equipe, os municípios da GRE. É um prazer estar aqui com vocês e, particularmente, eu gostaria de dar umas boas-vindas assim bem calorosas para a equipe de Santa Maria da Boa Vista, que está toda renovada, né? Sumaia como a coordenadora do PCA, Valdilene como formadora dos anos iniciais e Elizabeth como formadora da educação infantil. Então, espero que vocês aproveitem essa manhã. É uma honra fazer parte desse programa, é um programa inovador e desafiador, mas ele nos traz é muito gratificante os resultados que eles trazem para a gente, porque a gente está fazendo tudo em prol da qualidade da educação que chega para nossas crianças, né? Então, a gente faz tudo com muito amor, com muita responsabilidade, com muito comprometimento. E é com esse sentimento que eu desejo que vocês recebam e acolham o programa Criança Alfabetizada. Bom dia a todos e um grande abraço. Oi, Alexandre. Oi, bom dia, estou aqui. Eu gostaria também de falar, né, sobre a importância de estarmos juntos, né, nesse momento em que a gente coopera com a gerência para que as coisas caminhem, né? Eu sou Alexandre Negreiros Marcolino, eu estou técnico, mas sou professor, igual a muitos que estão aqui, e nessa linha de pensamento do professor, o que a gente quer, a conquista maior para a gente é ver o crescimento dos nossos estudantes. É isso que rege toda a superintendência, né? Nós gostamos de ver mesmo o crescimento desses estudantes. Então, cada um no seu cantinho, Afrânio, Cabrobó, Dormentes, Lagoa Grande, Orocó, Petrolina e Santa Maria da Boa Vista, cada um sejam muito bem acolhidos e recebidos, sejam bem-vindos e que possamos produzir grandes avanços na educação nesses municípios. Bom dia a todos.
Agora, gente, né? A Regional de Palmares, que está aí toda presente, né? É capitaneada, nossa chefe lá de UEA, por Dani e sua equipe maravilhosa, que estão aí também. Então, a gente agora chama, né, as duas técnicas que acompanham. Marielle é a técnica da educação infantil, né? E Edna, a técnica dos anos iniciais. Mary? Oi, eu. Oi, gente, bom dia. Como a Adriana falou, eu sou Marielle, né, responsável pela educação infantil, e só desejo que nosso trabalho, né, de cooperação, nosso trabalho conjunto seja bem articulado e que tenhamos um belo trabalho pela frente em prol das crianças de Pernambuco, né? Um beijo em todos e um abraço e até breve. Estamos Até aqui. breve, Deus Até quiser. breve. Até breve. Cadê Edna? Estou aqui, estou Minha amiga chegando. Edna, que saudade, Eu Edna, também. Você sabe que mora no meu coração, né? meu amor. Então, minha gente, bom dia, né? Acho que ainda não deu bom dia mesmo. É um prazer sempre, né, acompanhar a Regional de Palmares. Palmares, né, com Dani à frente da regional, né, para tratar dos assuntos que são pertinentes à nossa relação de parceria, e uma equipe maravilhosa também, um pessoal muito competente, muito ativo, admiro muito. E Palmares, eu preciso conhecer melhor, porque a bem eu não cheguei, chegou a pandemia, mas o pouco que eu vi eu já amei. Eu sei que tem pessoas aí muito compromissadas, né? Pessoas competentes que vão buscar mesmo, que dá a mão, e é isso que eu quero, né? Enquanto caminhada com vocês, essa parceria, esse buscar juntos, né? Esse olhar para as crianças, né? Principalmente aquelas que precisam de um olhar mais atento, mas que possamos realmente unir forças para que a gente possa modificar, dar qualidade à educação pernambucana. Um grande abraço, sejam bem-vindos e vamos que vamos. Ok, gente, equipes apresentadas, vocês podem contar conosco. Enquanto as meninas estão sendo teletransportadas, né, para este polo, que a gente, na realidade, desde quarta-feira que a gente viaja por Pernambuco, gente. Eita, a Cláudia chegou, aí a viagem foi rápida. Pronto, graças a Deus, eu sou teletransportada. Eu vou só Eu estava entrar desde também. quarta, Cláudia, que a gente viaja. Inclusive, ontem a gente deu uma passadinha em Fernando de Noronha. Deu para tomar um banho de mar, não foi? Pronto, e hoje estamos por aqui. Então, agora eu passo a palavra para a professora Cláudia Roberta, nossa superintendente. Já apresentei as duplas, Cláudia. Aí você pode... Eu vi quando eu entrei, Mary Ellen estava se apresentando, muito bonita, inclusive. Marielle é a nossa menininha, gente. É a nossa jovem, a mais jovem. É a nossa menininha. Pois é, Adri, a gente vai pedir, deixa eu só sair do celular e passar para o computador, a gente vai... Você conseguiu ver o vídeo já? Já sim, já passamos o vídeo, já me apresentei, já apresentei as duplas, você pode começar. Pronto, então Laísa vai conseguir transmitir. Vou sim, Cláudia, vou colocar aqui. Obrigada. Então, gente, é isso que é bom, né? Assim, esse momento internáutico nos favorece, né? A possibilidade de eu estar ali com Garanhuns e Metronorte, né? Estávamos lá respondendo as últimas perguntas, né? E ser teletransportada aqui, né? Para dar aí esse bom dia, né? Com um caloroso abraço, né? Estamos hoje aqui com Palmares e Petrolina, né? Agradecer muito, então, a Claudinha, nossa querida coordenadora aí regional de Petrolina, né? Ali bem pertinho daqui de Recife, né, Cláudia? Que a gente, digamos assim, andava tanto para poder se encontrar, né? E agora a gente está se encontrando num momento muito mais rápido, né? E, ao mesmo tempo, também, né, as boas-vindas a Daniele, nossa coordenadora regional aí da Mata Sul, né? Que tem um presentão aí, né? De ter recebido também alguns outros municípios há poucos anos atrás na conjunção, né, Dani? Dani, que
já faz parte, né, há muito tempo do programa, né, das ações, vamos dizer assim, dos anos iniciais, e incorporou também as ações da educação infantil. E isso aqui é bom, gente. Isso aqui é bom porque a gente vai tecendo juntos, né, o trabalho que nós muito acreditamos, né, na superintendência e muito defendemos, né, que é exatamente o trabalho dessa interlocução, certo, entre a educação infantil, né, e os anos iniciais, tá? Então, a gente vai fazer uma apresentação hoje do programa, né, porque a gente tem gente nova chegando, né, que foi selecionada para as funções de coordenação, né, e também de coordenação e formação da educação infantil e dos anos iniciais, né? Temos outros colegas já, né, de outros momentos, né, que já estão no programa desde, né, 2019 também, e é exatamente essa força dupla, né, de gente nova com gente que já está com experiência, que a gente também acredita que fortalece, né, cada vez mais o trabalho nosso a cada dia com as crianças, né, do nosso Pernambuco, tá? Então, a gente vai fazer hoje uma apresentação mais ampla do programa e eu vou realmente focar nas atribuições para as quais vocês foram selecionados, né, coordenadores e formadores, tá? E também focar em que tipos de instrumentais a gente vai utilizar para a gente poder dar conta do acompanhamento, né, a esse tipo de atribuição às quais, né, vocês estão exatamente seguindo, né, porque foram selecionados para elas, tá bom? Então, eu gostaria que Laísa começasse o compartilhamento aí, a Helder. E a Adriana, queria pedir um favor a você, né? De você, por favor, passar para a professora Ana Selva esse novo link da reunião, porque se ela em algum momento quiser entrar, ela vai estar com a gente aqui. Tá, ela avisou, Cláudia, que infelizmente não vai poder nesse momento. Então, viu? tá ótimo. Aí, realmente, ela deixa um abraço caloroso, mas infelizmente ela tinha uma outra reunião, ela não conseguiu entrar. Pronto, então, um abraço caloroso da professora Ana Selva, um abraço caloroso também do nosso secretário estadual, que assumiu recentemente também, né? Professor, vocês me ouvem? Sim, professora Cláudia, perfeitamente. Continua me ouvindo, Cláudia, né? tá Ok, tá bom, porque eu botei o fone de ouvido aqui para facilitar. Então, o professor Marcelo Bastos, que gosta, inclusive, de dizer sou professor, ele é professor do ensino superior, assumiu recentemente, agora em janeiro, essa missão, né? Nosso querido Fred Amâncio foi para a Prefeitura do Recife, está lá também com outra missão grandiosa na educação. Então, dá as boas-vindas também por eles, em nome dos dois, já que a professora Ana Selva não pôde estar conosco aqui, tá? Também estamos muito felizes, viu, São José, Joseane, muito, muito felizes dessa retomada. Então, vamos embora, gente. Futuro começando agora, vamos embora entender o porquê que o programa Criança Alfabetizada, né, foi, pode ir passando, Laísa, foi, né, escolhido, né, por esse governo estadual como um momento muito importante. Exatamente porque a gente já vem, né, mostrando esse avanço, né, esse avanço aí do IDEB, né? A gente vê que em 2019 Pernambuco chegou à meta de 5,1, né? A média do Brasil é 5,5, e de 2007 a 2019 só avanços, né? Então, o que é que a gente está querendo? A gente está querendo chegar, né, a poder superar essa meta, né, com as nossas crianças alfabetizadas até os 7 anos de idade. Vamos lá, pare. Então, pode passar. Então, aí, né, as nossas crianças, né, que propostas a gente tem para ela? O programa Criança Alfabetizada, gente, ele é estruturado em 6 grandes eixos, né? Esses 6 eixos, eles conversam entre si, né, porque são 6 eixos, pode passar, Laila, que são 6 eixos importantes, né, para a gente poder exatamente fazer a concatenação desse grande quebra-cabeça, né, que é exatamente a possibilidade da gente desenvolver ações e estratégias que fomentem ainda mais, né, a questão do fortalecimento da gestão municipal, né, e para isso, então, né, a gente tem todo um trabalho que fortalece tanto a equipe municipal, que são vocês aqui imediatamente dentro do programa, né, e aí dentro desse fortalecimento a gente tem, né, o incentivo com a questão das bolsas, que são pagas aos coordenadores e aos formadores através do recurso do Estado, né, para isso. Então, é uma ideia de que quando a gente fortalece, né, também a gestão municipal, através de um trabalho, né, de formação de professores sistemática, né,
principalmente também nessa parceria. Eu quero que vocês entendam que todos esses eixos estratégicos, ele é pensado dentro do regime de colaboração, né? Expertise que o Estado de Pernambuco já vem desenvolvendo há muito tempo, né? Diga-se de passagem, 15 anos do programa Alfabetizar com Sucesso, né? Faríamos exatamente nesse tempo, né? E isso conversa exatamente, diretamente com vocês, por quê? Porque consolida um processo de interação, né, entre o ente municipal e o ente estadual, né, e que fortalece cada vez mais o trabalho diretamente, né, com essas crianças pernambucanas, tá? A formação de gestores e professores, né, vocês diretamente estarão também implicados com essa formação, né? Os formadores estarão trabalhando diretamente em cada etapa com os professores e os respectivos coordenadores pedagógicos das escolas, e os nossos coordenadores municipais estarão em algum momento também fazendo formação diretamente com os coordenadores escolares, né? E também com os gestores escolares, né? A nossa ideia é que a gente também chegue mais perto desse gestor, né? Mostrando para ele qual é a intenção pedagógica, né, que aquele programa tem, como é que aquele programa pode ser também por ele acompanhado, como é que ele pode olhar para os estudantes da sua escola, né, e tentar entender como é que ele pode ajudar e favorecer mais trabalhos ali que vão fazer com que essas crianças possam exatamente avançar, né, em seus processos de desenvolvimento e aprendizagem. E isso também vai ser propiciado, né, dentro do programa por uma parceira técnica que a gente tem, que é o Itaú Social. Tá? Terceiro eixo, a questão do material complementar. Então, o Estado também definiu, né, e teve para isso uma ajuda do governo federal, né, ainda remanescente uma ajuda do PENAIC, né, que foi exatamente a possibilidade, né, que a gente teve de internamente, junto com a universidade, a equipe estadual, a equipe da universidade, construir, né, um material complementar envolvendo, né, professores e estudantes, né? E esse material complementar, que é exatamente complementar ao material didático, complementar as ações pedagógicas que estão sendo desenvolvidas na educação infantil e nos anos iniciais, para exatamente fomentar, né, atividades que envolvam a alfabetização e o letramento, né? Então, esse material complementar para a educação infantil, para a escola, foi construído um caderno de mediações pedagógicas para os professores, né? Nós não temos nenhum tipo de material estruturado para as crianças da educação infantil, né, por conta da defesa que a gente tem, né, em prol do protagonismo da criança, né, e aí, então, é muito importante que a gente possa ter essa escuta ativa com as crianças da educação infantil e possa propiciar, né, ao professor que dentro dessa escuta ativa, ele traga atividades interessantes que possa ir despertando cada vez mais aquela curiosidade que já é inata deles, né, e fazendo com que eles progridam, né, garantindo, então, os seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Tá? Para o primeiro e segundo ano, a gente tem um material estruturado, né, no sentido de ser complementar, mas é o Almanac 1 e o Almanac 2 para as crianças do primeiro ano e do segundo ano, e os manuais 1 e 2 para os professores também do primeiro ano e do segundo ano. Então, são materiais específicos, volto a falar já um pouquinho deles, né, para que a gente possa compreender melhor aos que não conhecem ainda. A avaliação dos estudantes é o instrumental que a gente tem hoje da avaliação de fluência para os estudantes do segundo ano, de fluência leitora, né, ou fluência em leitura, como cada um gosta de chamar. Nesse sentido, essa foi uma experiência inovadora que Pernambuco, inclusive, inaugurou, né, em 2019, né, no início do programa, em agosto de 2019, o programa foi lançado em junho de 2019, e aí a gente teve essa experiência através do CAED também, o CAED, que é a instituição de Juiz de Fora, que é responsável pelo SAEP, como todos sabem, né, e que também construiu a avaliação de fluência, e essa avaliação de fluência, então, ela é censitária, aplicada na escola, né, através de um aplicativo do celular, onde a gente grava as crianças lendo palavras conhecidas, lendo palavras desconhecidas, as chamadas pseudopalavras, e lendo pequenos textos, tá? É o tipo de ação que realmente só pode ser desenvolvida nas escolas, e a gente também vai conversar um pouquinho sobre isso posteriormente, tá bom? Eu acho que a Adriana já disse, mas eu queria reenfatizar, né, a importância da gente fazer essa fala e vocês poderem ir questões, dúvidas, observações, escrevendo aí no chat, né? Não deixem passar as dúvidas enquanto eu estou fazendo a apresentação, vão colocando aí, né? Nós temos as técnicas que vocês já conheceram, elas vão registrando isso, né?
através do nosso WhatsApp, e a gente vai poder responder todas as questões posteriormente que estiverem no chat, e também que, porventura, vocês queiram fazer, né, ao vivo e a cores, ao final da apresentação, tá? Só para a gente não perder um pouco o time, que, né, aconteceu um pouquinho na reunião anterior, e a gente não deixar também vocês passarem muito do tempo nessa, tá? A questão do incentivo às escolas, né? Então, existe no programa o Prêmio Escola Destaque, né? O Prêmio Escola Destaque, que premia as escolas com os 50 melhores resultados, né, na avaliação do SAEB, e as escolas que tiveram os 50 menores resultados, né? Essas escolas, elas desenvolvem ações, né, interligadas, então a premiada vai estar sempre apoiando uma apoiada, né, para que eles possam trocar as experiências, né? E aquela premiada, aquela experiência exitosa que ela desenvolveu de uma melhor forma, ela possa exatamente apoiar a apoiada no sentido desse crescimento, né? E essa meta de 2 anos para que haja exatamente esse crescimento. Também, exatamente por isso que a gente fez o pagamento da primeira parcela, né, em dezembro do ano passado, do prêmio de 2020, tá? E a segunda parcela só se faz em 22, porque a gente mede exatamente, né, a meta durante esses 2 anos, tá bom? Depois eu falo também um pouquinho mais sobre o Prêmio Escola Destaque. E o último grande eixo, que é a questão do engajamento dos municípios, né, nessas atividades, nessas práticas, né, que são exatamente designadas dentro do programa, tá? Então, é muito importante, né, que essa equipe municipal, vocês aí que foram selecionados, né, para essa ação, enquanto coordenador, enquanto formadores de cada etapa, possam estar numa articulação muito grande, né, com a sua secretaria municipal. Você é nosso elo, né, nessa comunicação direta com seu diretor de ensino, com os coordenadores municipais de ambas as etapas, com o diretor de ensino, com o secretário municipal, né, e também com as gerências regionais, as quais esses municípios estão jurisdicionados, né? No caso aqui, né, lá, a Agência Regional de Petrolina, que tem nossa querida Nete como uma grande gestora, né, na Mata Sul, com o nosso querido Danilo como um grande gestor também, e o pessoal exatamente da Coordenação Geral de Desenvolvimento da Educação, né, que são 2 unidades, né, que comportam, então, a Unidade de Educação Infantil e Anos Iniciais, e que estão diretamente ligados à Secretaria de Desenvolvimento da Educação, que é exatamente, né, a secretaria que a professora Ana Selva está à frente e que responde. Pode passar, Laís. Então, nesse sentido, os impactos que esse programa tem trazido, gente, é exatamente atendimento a mais de 3.800 escolas, a mais de 23 mil professores e a mais de 330 mil estudantes. Então, um impacto grande, né, que a gente é responsável à frente, né, por fazer acontecer em cada um desses municípios. Pode passar. O fortalecimento da gestão se dá exatamente aí, né, com essa possibilidade da gente estar trazendo, né, esse financiamento através da Bolsa de Incentivo para os coordenadores e para os formadores, né, 552 profissionais atuando diretamente nessas redes municipais, né? Então, isso também foi um grande ganho, pode passar, um grande ganho para o programa, né, e que eu tenho certeza que vocês, né, estão vivenciando isso, né, a partir de agora, né, a partir desde já que foram selecionados, né, só visando exatamente o benefício do seu município, né, ao desenvolver tais ações, tá? Esses são os materiais complementares de apoio pedagógico. Esses materiais, né, vocês receberão impresso, os novatos, né, que chegaram agora receberão o kit completo, né, e os professores da educação infantil receberão esse livro azulzinho muito bonitinho aí, chamado de Caderno de Mediações Pedagógicas, tá? E os professores de 1º e de 2º ano, respectivamente, do 1º ano receberá esse manual verdinho, manual do professor número 1, o do 2º ano, o amarelinho, manual do professor ano 2, e cada criança seu almanaque, né? Crianças do 1º ano, verdinho, crianças do 2º ano, amarelinho. Quem quiser conhecer desde já esse material, é só acessar a página da Secretaria Estadual de Educação. Vocês acessarem a página, Edna está colocando aí a página, vocês acessando ela, terão lá uma bandeirinha, né, do programa Criança Alfabetizada. Clica nessa bandeirinha, tem lá um textinho e já estão os hiperlinks lá para vocês entrarem diretamente nos materiais e já irem se deliciando, né, com as atividades propostas, né, com os encaminhamentos da discussão da questão da alfabetização e do letramento, que é muitíssimo importante, né, porque são os subsídios nas quais
as professoras da universidade, né, coordenadas pela professora Thelma Ferraz, não preciso falar mais nada, né, sumidade na área de alfabetização e letramento para os anos iniciais, e a professora Ana Carolina Perrucci, né, para a educação infantil, que junto com suas equipes puderam exatamente proporcionar a estrutura disso, e também junto a muitos autores da rede estadual, viu? Tem muita gente aqui presente que participou também, né, desse engajamento e dessa elaboração aí desse material. Pode passar. Então, incentiva as escolas com a questão do Prêmio Escola Destaque, eu estava falando agora há pouco, né, premiando as 50 melhores escolas com um recurso de R$80 mil. Cada escola já recebeu em dezembro a primeira parcela das premiadas, que foi uma parcela de R$60 mil. E as 50 escolas apoiadas com os menores resultados recebem um prêmio de R$40 mil. Cada escola já recebeu a primeira parcela de R$20 mil, né? As ideias é que esses recursos eles sejam exatamente aplicados, né, em ações para o desenvolvimento da alfabetização e do letramento das crianças, tá? É importante que eu saliente para vocês que existe um documento que está sendo ainda, né, validado, né, pelas instâncias superiores para, assim, sugestivo, né, sugerir e orientar um pouco as escolas de como é que elas poderiam fazer o uso desse recurso, tá certo? E também estará sendo anunciado em breve como é que as escolas foram pareadas, no sentido daquela que é premiada está apoiando qual que foi apoiada, né? Então, elas vão trabalhar 2 a 2. Cada uma das 50 premiadas vai apoiar uma das escolas, né, das 50 apoiadas. Então, esse pareamento também já foi feito. Toda essa parte, mais, como eu disse, financeira e burocrática, diz respeito à Secretaria de Planejamento e Coordenação. Nós tivemos uma mudança também dessa secretaria agora em janeiro, com a saída, né, do nosso secretário estadual e a chegada do novo. Então, chegou também o novo Severino Andrade, né? Saiu com o doutor Fred, chegou então um novo secretário executivo também, o Leonardo Santos, e ele está exatamente trabalhando com a gente nessas definições. Mas até o final desse mês, a gente estará encaminhando também isso, né, para os municípios, e vocês com certeza ficarão bem, né, digamos, cientes, né, do como essas escolas vão exatamente trabalhar, tá bom? Então, quanto a isso, a gente pode fazer uma orientação posterior, pode passar. Então, aqui, só para vocês entenderem, né, ganhou a primeira parcela, trabalha, então, durante 2 anos, se a meta for atingida pela escola apoiada, se recebe a parcela final. Então, a ideia é exatamente que se baseie também nessas metas, né? A mesma coisa pode passar para a apoiada, né? A apoiada recebe 20 mil, faz a parceria com a escola de melhores resultados durante 2 anos, se atingir a meta desse crescimento, recebe a sua segunda parcela, né? Então, logicamente que o prêmio, ele não pode ser um prêmio que chegue e dê conta só daquele momento. Ele é um prêmio que ele é olhado tanto na perspectiva do momento atual, quanto na perspectiva dos 2 anos seguintes. Pode passar. A avaliação dos estudantes, já coloquei a avaliação de fluência, né, para os estudantes apenas do 2º ano. Ela é uma avaliação sempre censitária, como é a avaliação do SAEP, né, que vocês já sabem. A previsão é que a gente avalie em torno de 94 mil alunos, mas eu quero dizer que, embora isso aconteça nesse momento atípico, nós não conseguimos realizar no ano passado, nesse primeiro ano da pandemia, porque as crianças não voltaram às escolas, né? A gente não teve, né, liberação dessa chegada presencial. E aí o que acontece? A gente não tem como fazer essa avaliação à distância. Ela é censitária, mas ela é censitária com o estudante que estiver na escola, né? Então, se voltarmos esse ano, né, presencialmente, mesmo que não seja com todos os estudantes do 2º ano, até porque, gente, vocês sabem que a orientação dada, governamental, é que os pais decidem se a criança volta ou não, né? Então, no sistema híbrido, se voltarem algumas crianças, aquelas que estiverem na escola poderão fazer essa avaliação, né? E aí eu registro que ela é censitária com os que estão na escola. Então, digamos, eu tenho 25 alunos, Cláudia, na minha turma do 2º ano A. E desse 2º ano A só estão indo 15, certo? Aí, então, eu vou perder com isso? Ou seja, se eu só avaliar esses 15, os 10 que não foram, eu vou perder isso? Não. Porque aí, vamos chamar assim, né, na equação que se faz, né, para exatamente poder fazer a avaliação, a gente vai contar aqueles 15 como 100%, né? Não vai contar os 15 como um percentual dos 25. Aqueles 15 ficam sendo representativos do 2º ano A daquela escola, e eles são contabilizados
como 100%, tá bom? Estou chamando a atenção disso porque ninguém vai obrigar criança nenhuma para a escola, né, do segundo ano, porque vai ser avaliação de fluência naquela semana, de forma alguma, tá certo? As crianças só podem voltar, né, se for autorizado o retorno e se os pais concordarem para isso. Ah, mas eu estou, então, recebendo um grupo 1 uma semana, o grupo 2 na outra semana. Vai poder fazer assim? Vai, não tem problema. Com quem estiver na escola, será realizada, tá certo? Mas isso tudo, só depois da definição. Não temos ainda definição de data, o CAED não nos enviou ainda, ele não faz só em Pernambuco, faz em outros estados também, certo? A gente tem uma previsão para início de maio, e tudo isso também, se for, né, direitinho cumprido o calendário, se a nossa pandemia, né, melhorar, e é tudo que a gente torce, né, o tempo inteiro para que esses resultados melhorem, e que nossas crianças possam, né, voltar à escola de forma híbrida ainda, mas que possam ir retomando aos poucos essa vida, né, deles, né, no cotidiano escolar. Pode passar. Né? E aí, assim, eu não tenho conhecimento, se vocês todos conhecem, né, as leis que instituíram o programa Criança Alfabetizada, era interessante que conhecessem, né? As leis também podem ser, né, acessadas, mas assim, eu não sei hoje em dia se elas estão diretamente no site, mas também a gente pode encaminhar para vocês, é importante que conheçam, né? Tem algumas coisas muito de cálculo, etc., que às vezes é muito difícil da gente ler às vezes é meio chato, né? Mas é importante, se você hoje é um coordenador que representa o seu município no programa, que você saiba que ele tem 3 leis que foram instituídas, uma que institui o Programa Criança Alfabetizada, uma lei, um decreto, né, que institui o Índice de Desenvolvimento da Educação, que vai ser exatamente um índice cotado para essa questão também da premiação, e o ICMS, que foi alterado, né, pela primeira vez para garantir que o recolhimento do percentual da educação aumente para os municípios, tá bom? Então, com isso, pode passar, né, a gente verifica dentro dessa alteração, Laísa, pode passar, né, que a gente vai ter aí uma passagem daquilo que só era da ordem de 3% de recolhimento municipal para a educação, e ao longo de 6 anos vai chegar a 18%, tá? E aí, essa distribuição vai ser baseada exatamente, né, para esse IDE, para o Índice de Desenvolvimento da Educação. E esse IDE, ele vai ser calculado, né, com base não só no resultado do SAEP de cada ano, mas também com base na evolução do SAEP comparativamente a anos anteriores e comparativo entre os municípios. Né? E veja o peso, gente, que tem, né? A alfabetização no segundo ano, né? 60% voltado para a alfabetização e 30% para os anos iniciais, quinto ano. Então, o peso praticamente completo, de 60 mais 30, 90%, né? No IDE, estará exatamente ligado aos anos iniciais. Ao segundo ano, porque realmente o foco desse programa é alfabetizar as crianças até os 7 anos de idade ou ao final do segundo ano, certo? E 30% ao final do quinto ano, ou seja, para que a gente possa dar continuidade àquela ação, né, que vem sendo fortemente desenvolvida até o segundo ano, e que a gente possa, então, de alguma forma, ir acompanhando isso, a sistematização do processo de alfabetização, porque, logicamente, que ele se dá inicialmente ao final do segundo ano, mas ele vai sendo sistematizado aos poucos na linguagem, né, até o quinto ano, e aí que isso possa também se reverter ao final do nono ano em 10%, né, desse peso, tá? Então, é importante que a gente também tenha isso em mente, o quanto a responsabilidade da gente, né, para os resultados do SAEP, do nosso segundo ano e do nosso quinto ano, tem um impacto muito forte, né, na construção desse recolhimento do ICMS, que vai ajudar o quê? Sobretudo a educação do seu município, né? Então, você tem hoje uma responsabilidade, né, grande nesse sentido, porque você vai estar coordenando um programa, né, que instituiu, né, uma mudança na lei, e essa mudança na lei vai beneficiar quem? Seu município, vai beneficiar seus filhos, seus netos, seus bisnetos, né, e vai poder trazer um recolhimento para a área de educação mais eficiente. Pode passar. Então, aí é o que a gente considera, já falei do IDE, né, a média e o crescimento, então não é só a média do ano, que tem a ver o quê? Com o resultado, tem a ver com a participação dos estudantes na avaliação daquele ano, tem a ver com o percentual dos estudantes em níveis maiores de proficiência, né, que a gente quer todo mundo chegando lá no desejável, né, e também o crescimento, como é que evoluiu o SAEP em relação a anos anteriores dentro do município, mas também entre
né, municípios diversos, tá bom? Pode passar. E aí a gente chega, como eu estava dizendo, ao coração da reunião, né? A gente queria focar muito, né, nessa parte, porque é uma parte, assim, estruturante. Né? Eu digo que quando a gente é selecionado para uma determinada atuação, né, uma função, eu tenho que parar um pouquinho e pensar, né, estruturar também, me estruturar internamente, mas pensar também na equipe do município e ficar pensando o que é que eu tenho que desenvolver. Tá? Então, a gente vai falar aqui das atribuições que são esperadas, né, e que estavam lá listadas, né, na minuta sugestiva do edital que o Estado remeteu, né, aos municípios antes do processo seletivo, né, então, finzinho de janeiro, né, quem não tiver assistido, quiser até assistir, é só ir lá no canal do YouTube da Undime Pernambuco. Existiu na última semana de janeiro uma série de encontros, né, que a Undime Pernambuco propiciou para todos os novos secretários municipais de educação, e nessa reunião, né, do dia 25 de janeiro, a professora Ana Selva fez uma fala, e nessa fala a gente depois enviou seguidamente para todos os secretários municipais de educação um ofício solicitando, então, a questão da seleção durante o mês de fevereiro, né? E então a gente fez uma minuta sugestiva de edital para aquela seleção. E nessa minuta sugestiva iriam exatamente quais eram, né, as atribuições do perfil esperado, né, para aquele candidato, tá? Então, vamos lá. Quais são os aspectos gerais dessas atribuições do coordenador municipal? Tá? O coordenador deverá elaborar um plano de ação trimestral para o seu município, em conjunto com os seus formadores. Tá? Então, esse plano de ação trimestral, ele é um por município. Tá certo? A gente hoje vai apresentar aqui, já, o planejamento do trimestre, março, abril e maio, do programa Criança Alfabetizada. Quando vocês virem esse planejamento do trimestre, vocês vão parar um pouquinho, vão receber um modelo, né, de plano de ação trimestral, e esse modelo de plano de ação trimestral, vocês vão exatamente se sentar juntos, né, ou virtualmente, eu estou falando, né, não só presencialmente, mas sentar, né, no momento os três, o coordenador, o formador de educação infantil e o formador dos anos iniciais, e vão juntos pensar, eu tenho esse planejamento trimestral que o PCA está oferecendo. Que plano de ação trimestral eu posso montar aqui para o meu município, digamos, de Palmares? Eu vou sentar, coordenadora de Palmares, formadora de educação infantil, formadora dos anos iniciais de Palmares, e vamos pensar conjuntamente. Hoje, a superintendência apresentou para a gente esse planejamento do trimestre. Vai acontecer isso em março, isso em abril, isso em maio. Como é que eu penso isso para o meu município? Que datas, que ações, né? Como é que eu vou estruturar isso com algum responsável, né? E fortemente também ações que estejam para além daquilo que está dentro só do escopo do programa, tá certo? É importante por quê? Porque nós também entendemos que vocês são servidores do município e, portanto, protagonistas de várias ações dentro do município, né? As ações do programa, elas são essenciais, elas são imprescindíveis para o desenvolvimento das suas atribuições. Mas você também é protagonista de ações, você também desenvolve outras ações no seu município. Então, é muito importante que a gente também possa ir, né, conhecendo um pouco o seu protagonismo nessas ações, né, você possa, né, trazer essas contribuições para a gente possa aprender muito com vocês três, né, e a gente ir exatamente fazendo sugestões. Então, as nossas equipes, né, da UEA, representadas aí por Dani, por Cláudia, elas são responsáveis também por estarem conversando com vocês sobre esse plano que vocês estarão, a partir de amanhã, né? Se for o caso, já começando a pensar, tá? E também as equipes duplas técnicas da SUEAI, que já se colocaram aqui na apresentação à disposição de todos vocês, tá? Então, lembrando que esse plano de ação é um por município, a cada 3 meses a gente vai estar renovando esse plano de ação, porque a gente vai estar trazendo para vocês novas informações do planejamento trimestral do programa, e vocês vão estar sempre, né, construindo, né, e reconstruindo em alguns momentos, né, com alguns ajustes, esse plano de ação trimestral. Por isso que a gente não quis fazer logo para o ano todo, nesse momento de imprevisibilidade, é melhor que a gente está fazendo, né, de partes em partes. Ser ponte de comunicação entre a Secretaria Municipal, a Gerência Regional de Educação e a Secretaria do Estado, né? Isso para a gente é muito importante, eu já coloquei ali para vocês, quando a gente pensa exatamente na questão do engajamento dos municípios, é importantíssimo que a gente possa contar com vocês, equipe do programa, como esse elo de comunicação, tá? É vocês que vão estar
né, levando as informações do que está acontecendo do programa para o seu secretário, para o seu diretor de ensino, para os seus coordenadores de etapa municipal, e a gente também vai estar nessa interlocução com vocês, né? Então, vocês são a equipe representativa do programa, selecionada para isso. É importantíssimo que vocês possam estabelecer, né, essa troca conosco, tá? Participar de todos os encontros do programa quando for convocado, né? Então, isso é uma condição imprescindível, né? A gente vai ter ao longo do ano, né, ao longo desses 3 primeiros meses, uma série de encontros como esse, que são reuniões de alinhamento de ações do programa, encontros formativos, né, em algumas vezes diretamente conosco da SUEA, em outras vezes com as gerências regionais, que também vão estabelecer com vocês os encontros, né, que vocês terão com elas. Então, tudo isso é importantíssimo, que você sendo, né, convidado, você está sendo convocado para exatamente poder desenvolver sua ação no programa. Então, que você não deixe de estar presente, né? A não ser que por um motivo superior você não possa estar, né? E a gente vai explicar que você precisa também, nesses momentos, trazer uma justificativa documental, né, que exatamente demonstre que você não teve, né, ali presente por esse motivo superior, tá bom? Apoiar o programa, né, cabe ao coordenador também, como atribuição, apoiar o programa nas questões operacionais dentro e fora do seu município. Dentro é imprescindível, né? Então, quando os formadores forem pensar com vocês como é que eles vão desenvolver a formação, por exemplo, dos professores, é importantíssimo que você alinhe com ele como é que isso vai acontecer. E como é que vocês vão usar? Se vocês vão usar, o município é pequeno, dá para a gente fazer de grupinhos de professores presenciais, ótimo, mas alinha com você. Ah, não, precisa fazer remoto, porque é muita gente, alinha também com você, né? Quando a gente diz fora do seu município, é porque, por exemplo, né, se houverem necessidades, né, e no andamento bom da situação daqui para frente, né, de algum tipo de ação, né, na regional, por exemplo, porque o seu município for jurisdicionado, Dani convida, ou Cláudia convida, porque já pode ir presencialmente, e é importante também que você veja o deslocamento que você tem que ter até lá, você articule isso com o seu município, né? Então, é isso que a gente chama de fora do município, mas que está dentro, né, dessa jurisdição da sua regional, tá? Quinto ponto, a elaboração do relatório mensal acerca das suas atividades. Então, o relatório mensal é imprescindível também. E o relatório mensal, ele é individual. O coordenador vai ter um, formador de educação infantil vai ter outro, formador dos anos iniciais vai ter outro, tá certo? Lógico, que é o relatório do mês. Então, o relatório do mês, ele vai ser produto de quê? Das ações do mês, tá? E esse relatório é imprescindivelmente entregue até o dia 5 do mês subsequente, tá? Então, se o relatório é agora do mês de março, porque vocês estão cadastrados, né, para receber a bolsa a partir do mês de março, então, se o relatório é do mês de março, vocês têm que entregar ele impreterivelmente até 5 de abril, certo? E 5 de abril pode ser domingo, mas tem que entregar até 5 de abril, tá certo? É um relatório objetivo, simples, mas ele é profundo no sentido de você poder trazer, né, todas as informações que são substanciais e que foram desenvolvidas no mês de março. Não pode deixar de trazer essas informações. A gente vai apresentar aqui, inclusive, um modelo do relatório do coordenador de março, tá? E por que eu vou apresentar só de março? Porque cada relatório de cada mês, vocês vão ver que ele vai ser um pouquinho diferente, certo? Ele vai ser um pouquinho diferente por quê? Porque ele vai explicitar as ações do mês. E é por isso que a gente já está pedindo para, desde já, vocês começarem a elaborar o plano de ação trimestral, que vocês vão ter um plano de ação trimestral para 3 meses, março, abril e maio agora. E vocês vão fazer o relatório, né, durante esse mês de março, só de quê? Do mês de março, tá certo? Então, é nesse sentido que a gente está explicando. Esses são individuais, são feitos por cada um, a partir de um link que é especialmente para cada uma dessas funções, tá certo? E que, impreterivelmente, ele entrega até o dia de 5 do mês subsequente. Se não for entregue, infelizmente, a gente não pode pagar a bolsa do mês, porque esse relatório chegando, ele é exatamente, né, o documento que eu tenho como comprovar, né, aos órgãos de controle que fazem auditorias sistemáticas nos programas que tem repasse de finanças do Estado para o município, frequentemente, né? Então, é muito, muito, muito importante, né, que vocês possam estar, né, ligados com isso, né?
Porque quando chega o relatório, dia 5, que vocês enviaram, eu tenho até o dia 10 para validar, para a bolsa ser paga a partir do dia 20 do mês subsequente. A bolsa de março é paga a partir do dia 20 de abril, mas é paga a partir do dia 20 de abril se eu tiver recebido o relatório até o dia 5 e se nós tivermos validado esse relatório até o dia 10. Então, a gente tem que ter um tempo de validação também, porque se tiver alguma incoerência no relatório, a gente vai acionar vocês, né? E aí, quem valida esse relatório são as equipes da regional e as equipes da SUEAI que acompanham a regional, tá certo? Aí, se eles não validarem por algum problema, eles vão entrar em contato com vocês, né? Olha, perguntar se tiver alguma dúvida, alguma questão, e vocês podem responder. Por isso que eu sugiro, é uma sugestão, né? Sempre pensem, terminou o mês, 31 de março, terminou. A partir do dia 1º de abril, você pode estar lá o link, você pode entrar e pode responder no seu relatório, certo? Você ganha mais tempo com isso, porque você não deixa para a última hora. Você tem tempo das meninas irem olhando a validação até o dia 10, e se tiverem alguma dúvida, perguntar a você, né? E você não deixa de receber a sua bolsa do mês se o relatório tiver sido completamente validado, tá bom? E uma outra atribuição também é a elaboração do relatório anual das ações do programa Criança Alfabetizada. Então, esse daqui também ele é único por município. É como se fosse a reunião, né, de tudo que foi vivido, né, de tudo que foi vivenciado por vocês de março a dezembro desse ano, né, que vocês foram aí elencando nos relatórios mensais, mas que agora vocês vão fazer uma compilação no relatório anual. Aí esse também, o coordenador é responsável direto pela elaboração, como é do plano trimestral, mas ele só pode fazer com os 2 parceiros dele da equipe, né? Então, os 2 parceiros têm que ajudar muito esse coordenador, né, nesse relatório anual. Pode passar. Laísa? Obrigada. Então, as atribuições quanto a formações continuadas, né? O que é que vocês devem fazer aqui? Vocês devem colaborar, né, na construção dessas formações do programa Criança Alfabetizada, né, da educação infantil e dos anos iniciais. Vocês vão colaborar como? Vocês vão construir, né, as pautas com os coordenadores, certo? As pautas são construídas de que forma? A gente envia as pautas sugestivas a partir de cada formação que vocês forem receber, dizendo para seguir aquelas temáticas e dizendo para seguir aquela carga horária. Mas, como vai ser estruturada no município, não é, será exatamente vocês que irão fazer. Tá? Então, vocês vão dizer, por exemplo, eu recebi uma formação do instrumental de acompanhamento 4 horas seguidas. Mas aqui no município, Cláudia, eu não consigo fazer assim. Não tem problema. Você só tem que cumprir a pauta sugerida e você tem que cumprir que seja formação até 4 horas. Mas se você quer dar uma a cada dia, porque você só funciona assim com os professores, se você quer dar 2 horas no dia, 2 horas no outro dia, não tem problema. Contanto que você, no seu plano de ação trimestral, tenha exatamente previsto isso, né? É um plano, você pode prever e pode não acontecer exatamente daquela forma como você previu, mas aí você no relatório vai ter a oportunidade de colocar como é que você também desenvolveu. Tá bom? Você, coordenador, deve planejar e acompanhar as formações com professores, né? Então, você vai sentar com seus formadores de ambas as etapas e vai fazer esse planejamento e esse acompanhamento das formações, né, que vão existir, tá certo? E vocês devem também realizar a formação com coordenadores pedagógicos e com gestores escolares, certo? Vocês vão ver que a gente vai ter um momentinho, né, porque a gente vai pedir muito aos formadores que, quando eles convidem os professores, eles não esqueçam de convidar também os coordenadores pedagógicos escolares, porque é muito importante que essas figuras, né, assim, que são permanentes na escola, estejam junto aos professores também na formação que os formadores vão dar. Mas a gente também vai ter um momento em que vocês, coordenadores, vão fazer um trabalho só com os coordenadores escolares. E, em outro momento, só com os gestores escolares. Questões pedagógicas, tá certo? Essa dos gestores escolares é aquela que eu disse que vocês vão ter a parceria do Itaú Social também, né? Nesse momento, tá bom? Vocês vão ver que vocês vão receber uma formação muito direcionada também para isso, tá certo? E a dos coordenadores conosco e com as chefes de UEA. Quais são as atribuições do seu acompanhamento ao programa, né? Primeiro, acompanhar as práticas pedagógicas nas escolas, né? Sejam essas práticas remotas, híbridas ou presenciais,
A gente não sabe ainda como vai ter esse formato, né, de retorno. É importante, então, que vocês possam exatamente estar fazendo, né, essas atribuições, tá? Ou estar fazendo, desculpe, esse acompanhamento a essas práticas, né? Segundo, manter o elo entre formadores, coordenadores pedagógicos das escolas e professores, por meio de atividades diversas. Então, você é coordenador, né? Você integra, né? Você coordena. Então, é muito importante que você sirva exatamente como esse elo, né? Entre os formadores, entre os coordenadores das escolas e entre os professores, tá? Por isso que é importantíssimo também que, à medida do possível, dependendo, evidentemente, do tamanho do seu município, né, você esteja exatamente participando, né, e acompanhando de alguma forma essas formações. Ah, Cláudia, vão ser 3 no mesmo dia, não posso, né? Não, é você, se for virtual, você entra um pedacinho numa, entra um pedacinho noutra, entra um pedacinho na outra, entendeu? E vai tentando acompanhar na medida do possível. Você também deve alimentar os instrumentos de acompanhamento e aprendizagem das crianças, né? Você vai condensar, né, os dados inseridos pelo coordenador, né, pedagógico, tá bom? Então, é muito importante, tá certo, que você faça parte, né, desse acompanhamento, fazendo exatamente essa análise, essa condensação dos dados, porque a gente vai ter, na formação do instrumental de acompanhamento, que ainda vai ser esse mês, na última semana do mês, e vocês vão ser exatamente convidados, né, convocados a participar, vocês vão ver que a gente criou um instrumental para o professor e um instrumental para o coordenador pedagógico escolar, para esse acompanhamento no programa, que a gente espera que comece já a partir de maio. Aí, então, o professor vai preencher, o coordenador pedagógico da escola vai condensar, né, dos primeiros, o dos segundos, o da educação infantil, e aí depois você vai receber isso e vai condensar, né, esses resultados também, tá certo? Que vai ser mote de devolutiva dos resultados, essa letra D aí, do acompanhamento e da elaboração desse plano de intervenção, certo? Tudo isso você está participando conjuntamente com quem? Com as equipes da UEA, né, que acompanham, né, o seu município, e com a equipe da dupla SUEAI, que acompanha as UEAs, tá? E, por fim, demais atribuições. Por favor, Laísa. Você vai agora criar, né, atividades para fortalecimento da relação família-escola, né? A gente acha que é super importante, né, que isso aconteça. Então, traga, portanto, né, possibilidades outras, né, para que essa relação esteja cada vez mais sedimentada, né? A gente tem entendido como é muito importante mesmo, né, que vocês possam estar, né, cada vez mais fortalecendo isso. A gente tem um projeto Família Escola que é desenvolvido, inclusive, pela superintendência, né, com alguns municípios, porque já eram municípios parceiros no antigo programa Alfabetizar com Sucesso, né, e aí sempre pedem para a gente, e a gente tem técnicas aí da equipe da Ana Moraes, da equipe da Adriana, que fazem um trabalho muito interessante sobre essa relação família-escola. A gente vai querer trocar com vocês essas ideias, né, e fomentar esse fortalecimento, principalmente nesse formato ainda híbrido, né? A gente vai querer coordenar com vocês também, estimular vocês a coordenarem, né, a disseminação e análise dos resultados de avaliação, né? Resultados esses, né, das avaliações externas, né? Sejam elas de fluência ou seja ela do SAEP, né? E a gente vai coordenar e acompanhar a entrega do material, quer dizer, a gente vai com vocês, né? Ajudá-los nessa atribuição de coordenar e acompanhar a entrega do material complementar às escolas e aos estudantes, né? E isso é importantíssimo, tá certo? A gente está tendo a possibilidade de pedir a vocês, né, que quando chegarem esses materiais para entrega, que deve estar chegando em torno da primeira quinzena de abril, né, vocês possam, né, compreender, né, que vocês têm uma função aí muito importante nessa entrega, inclusive de assinar protocolos recebidos, né, os protocolos recebidos das suas, né, gerências regionais, quando forem passar para você o quantitativo, você assinar, e da mesma forma, quando forem passar, né, para as escolas, vocês assinarem também e a escola assinar, né? Então, a gente vai fazer uma sugestão de um modelo de protocolo, né, mas vai ser muito, muito, muito importante que vocês possam ir também, né, nos ajudando nessa entrega. Eu sempre costumo dizer que
eu não gostaria que nenhum estudante ficasse sem receber, né, o seu material, mas também eu não queria que sobrasse muito para outros estudantes não estarem recebendo. Então, a gente tem que ter um controle muito rígido disso. É um material muito rico de conhecimento, mas é um material também muito caro de produção. E o Estado tomou isso, né, como uma missão, né? A gente teve um respaldo ainda de um recurso do FNDE para o PENAIC, né, que a gente conseguiu para impressão desse material, que foi material construído no Estado, né, de Pernambuco, outros estados também tiveram, certo? E aí, então, a gente faz assim, muito jus, né, ao uso desse material da melhor forma possível. Tá bom? Então, a gente conta muito com vocês nesse sentido também, tá? Adriana, você está aí? Tô sim. Pronto, Tô Adri, aqui. eu vou precisar atender um telefone aqui que está insistindo urgentemente da secretaria. Eu queria que você continuasse aí agora com a dos formadores. Pode ser? Pode Já ser já eu sim. volto, tá bom? Pode, tá bom. Oi, pessoal, voltei. Pronto, Laísa, pode passar para o próximo. É Laísa ou Helder que está fazendo? Nem Laísa, nem Helder, sou eu. Oh, minha Mary Ellen. Então, vamos lá, Mary, pode passar para o próximo. E aí, gente, agora a gente fala das atribuições, tá certo? Dos bolsistas e aí formadores. Então, os formadores agora da educação infantil e dos anos iniciais, tá? Então, tem 3 aspectos aí que a gente vai pontuar, e o primeiro, os aspectos gerais. Pode colocar, Mary. Então, a primeira coisa, né, dos bolsistas é que eles precisam, né, auxiliar na elaboração desse plano trimestral para o município, em conjunto com o coordenador. Então, lá na atribuição do coordenador, Cláudia falou para vocês que tinha na construção do plano de ação, né, trimestral. Então, será março, abril e maio. Então, os formadores precisam estar juntos, esse trio precisa estar sempre juntos, né, nessa construção. Então, ele precisa estar junto para que possa fazer essa construção. Afinal de contas, a ação, né, será dos 3. Então, é importante que os 3 construam juntos. Então, participar de todos os encontros do PCA quando convocado. Então, gente, formadores da educação infantil e dos anos iniciais. Os encontros quando a gente precisar de reunião, seja de formação. Então, isso pode acontecer de manhã, pode acontecer de tarde, pode acontecer o dia todo. Então, é importante que vocês sempre estejam presentes. E que é importante falar no município que vocês são bolsistas do programa e que precisam estar participando das ações do programa Criança Alfabetizada. Cumprir os prazos relacionados às atividades do programa. Então, a gente vai sempre passar um cronograma, vai mostrar hoje, inclusive, né, como é que a gente está fazendo essa linha do tempo, como a gente pensou para esse primeiro trimestre, né, contemplando março, abril e maio. Então, a gente tem os prazos, então a gente precisa dar conta desses prazos para que tudo flua, né, de uma forma bem tranquila, com leveza, mas que a gente chegue onde a gente quer chegar, que é na aprendizagem das nossas crianças, né? Realizar viagens técnicas inerentes à função, claro, gente, quando for possível. Espero que seja logo, breve, que a gente possa se encontrar, né, pessoalmente. Mas aí vai precisar, né, realizar. O ano passado, a gente fez ainda a última formação presencial no começo do ano, antes, né, da pandemia, e aí a gente faz em polos. Então, tem que realmente se deslocar para participar das formações ou reuniões, enfim. Mas quando for possível, né? Por enquanto, estamos aqui nas nossas telinhas. A elaboração do relatório mensal. Então, o coordenador tem seu relatório mensal, o formador da educação infantil tem o seu, e o formador dos anos iniciais tem o seu. Então, são relatórios mensais, tá certo? Que vocês vão responder. Então, eu já vi que a Cláudia falou um pouco sobre isso. São os relatórios, por exemplo, de março é diferente do de abril, porque ele está linkado às ações referentes a cada mês. Então, o prazo, como Cláudia disse, né, dia 5 de cada mês, não é o 5º dia útil, gente, é dia 5. Então, é importante, porque o relatório está ligado totalmente ao pagamento da Bolsa, tá? E principalmente a questão do prazo. Então, é realmente vinculado ao pagamento da Bolsa. Tá? E auxiliar o coordenador, no final do ano, daquele relatório anual. Então, no final do ano, que a gente vai orientar daqui para lá, claro, como deve ser esse relatório, vocês irão fazer junto com o coordenador. O coordenador está à frente, mas ele tem e precisa dessa parceria. Então, é um trio, né? Um trio que vai estar sempre junto, né? Refletindo sobre esse trabalho, refletindo sobre essas práticas, trabalhando juntos, tá? Pode passar para o 2. O item que vai falar sobre formação
continuada, né? Então, formação continuada. A função em relação às formações continuadas, a função do formador da educação infantil e dos anos iniciais é fazer a formação, realizar a formação continuada. O coordenador vai estar participando disso, ele vai estar tá? Mas quem faz a formação, de fato, quem realiza, quem está ali, é o formador da educação infantil, com os seus grupos de professor da pré-escola, e o formador dos anos iniciais, com o seu grupo de professores do primeiro e do segundo ano. Ser assíduo e pontual nos encontros de formação, né? Fundamental para todos nós, inclusive. Organizar e distribuir o material didático-pedagógico dos encontros formativos, entregando em formato digital ao coordenador do município. Veja, isso aqui é que cada formação que ele for realizar, né, se tiver algum tipo de material, textos para impressão, ou link que queira que leia antes, que queira que leia durante, enfim, todo esse planejamento, essa organização, o formador precisa pensar antes, né, passar para o seu coordenador para que ele dê, né, que ele organize junto com os formadores, para que a formação, de fato, né, ocorra de forma boa, tranquila, né, e produtiva. E também consolidar os dados relativos à realização da formação e enviar à equipe regional. Gente, quando o formador está fazendo a formação dele, vamos dizer, um formador da educação infantil, tá? Lá de Palmares. Ele está fazendo a formação com a equipe dele. Vamos dizer que ele tenha muitos professores, ele faça em 2 momentos, em 3 momentos, enfim. Isso é um planejamento importante que ele precisa organizar junto com o coordenador, né? De como vai se dar. Se vai ser presencial, se vai ser remoto. De toda forma, né? Da forma com que aconteça essa formação, ele precisa consolidar os dados, ou seja, as atas de presença, né? Quantos participaram, aqueles ausentes, e encaminhar para a regional. Porque o coordenador ele precisa acompanhar. Mas municípios grandes, enormes, né? A gente tem municípios grandes, que, de fato, às vezes o coordenador não consegue estar em todos os lugares, ao mesmo tempo e na mesma hora. Então, ele, de fato, o formador é aquele que está ali sempre. Então, ele é que vai condensar esses dados importantíssimos, né? A ata, as relações, quem faltou, alguma justificativa, enfim, todo esse processo é feito pelo formador. E agora, em relação ao acompanhamento, né? Em relação ao acompanhamento, o formador precisa acompanhar a prática docente, né, para subsidiar os professores em relação à teoria e prática das orientações dadas nas formações. Então, o formador, gente, ele faz a formação, mas ele também acompanha a prática do professor, seja presencial, seja remotamente. Veja, esses momentos de acompanhamento, eles são momentos formativos também, né? São momentos importantíssimos, porque é nesse momento que o formador ele pode conversar com o professor, pode conversar com o coordenador pedagógico da escola, né, nesse caso. Ele pode estar junto ali, contribuindo, refletindo sobre exatamente aquilo que ele fez na formação, a teoria, e vendo a prática. Tá? Então, é importantíssimo. Então, quando a gente diz esse acompanhar a prática, é porque a gente entende que acompanhar também é um processo formativo. Né? Tá junto ali, também uma formação. Muitas vezes ela não é só aquela formação que a gente organiza, essas grandes, maiores, de 2 horas, 4 horas, mas são formações, conversa de meia hora, né? Um diálogo, uma troca, isso também faz parte do processo formativo. Tá? Acompanhar as práticas pedagógicas da escola, então também como é que está se dando, né, nesse formato agora, que a gente sabe que pode acontecer de forma remota, pode acontecer de forma presencial, quando for, né, autorizado, lógico, e pode ser de forma híbrida, né? Então, assim, pode ser, algumas turmas podem estar no sistema de rodízio, né, principalmente com as crianças maiores, então, isso pode estar acontecendo, então ele precisa estar acompanhando, tá? Manter o elo entre formadores, coordenadores pedagógicos e professores por meio de atividades diversas. Veja, além daquilo que a gente sugere, que vocês vão ver na linha, né, na linha do tempo da gente dinâmica, que a gente vem chamando, porque ela é dinâmica mesmo, por conta do momento que nós estamos vivendo, lógico, ela pode, né, mudar. Então, ele precisa, além do que a gente sugere, que o PCA fala, né, e diz o que tem que ser feito, ele também vai perceber a necessidade de sua rede. E aí é importante que ele pense em atividades, que ele sugira momentos em que haja esse elo entre os formadores, né? O formador da educação infantil, o coordenador pedagógico da escola e o professor. O coordenador pedagógico e o professor precisam estar, de fato, sempre juntos. Né? O coordenador pedagógico, aquele da escola,
Eu costumo dizer que ele é o coração da escola. Ele é um ator, né, nesse processo formativo diário. Né? Ele está ali, está todo o tempo. A principal função dele é essa mesmo, está conversando sobre a prática do professor, está fazendo ele refletir sobre a prática, está sugerindo novas possibilidades. Quando ele conversa com um professor que teve uma prática que deu certo, né? Ele levar para o outro. Então, é importante o formador fomentar, né, esse elo, essa discussão entre eles. O outro ponto, né, é orientar os professores em parceria com os coordenadores pedagógicos em relação ao preenchimento do instrumento de acompanhamento das aprendizagens. Então, veja, nós teremos uma formação, tá certo? Não precisa anotar que a gente vai mostrar, né, a linha do tempo. Podem ficar tranquilos, que eu sei que é muita informação, né? A gente fica... Mas a gente vai ter uma formação sobre o preenchimento do instrumento de acompanhamento, tanto para o formador da educação infantil, como para o formador dos anos iniciais e o coordenador que vai participar das duas formações. Né? Então, esse professor, esse formador, o da educação infantil e dos anos iniciais, ele precisa auxiliar, né? E estar conversando com os professores acerca do preenchimento. Ele vai receber a formação, o formador, né, recebe a nossa formação, que vai ser feita pela nossa equipe da SUEAI, e ele vai fazer o repasse para os professores. Mas, fora isso, ele também precisa estar ali junto, orientando, porque o instrumento de acompanhamento, gente, é um instrumento reflexivo, é um instrumento para que o professor reflita sobre a sua prática, e, a partir daí, pense nas intervenções, pense em transformar aquilo ali que não deu certo. Então, esse formador, como ele escuta vários professores, é muito importante esse diálogo, para que ele possa sugerir novas possibilidades, para que ele possa incentivar, né, a reflexão desse professor acerca desse instrumento de acompanhamento. E aí, o último ponto, né, que é participar das devolutivas dos resultados do acompanhamento e na elaboração do plano de intervenção. Ora, se é um instrumento de acompanhamento da aprendizagem e do desenvolvimento das crianças, né? Eu vou observar e vou perceber alguns pontos, a partir daí, né, eu também vou acompanhar e vou elaborar, né, junto com a partir desse instrumento, no meu diálogo com esse professor, de fato, planos de intervenção. Então, o objetivo do instrumento de acompanhamento é exatamente, né, fazer uma reflexão sobre a prática e, a partir daí, pensar nas intervenções, né, acerca daquelas situações que apareceram a partir do preenchimento desse instrumento. Então, o formador, ele precisa pensar, né, além do que a gente traz do programa Criança Alfabetizada, cada município tem suas especificidades. Então, ele vai pensar nesse plano de intervenção. Pode passar, Mary, por favor. Mary, pronto. Aqui, gente, é um resumão, né, de tudo que a gente falou, certo? Todas as atribuições. E aí, pode passar, Mary. A gente traz esse slide, né, mostrando o que é que a gente vai fazer nesse trimestre, né? Então, a gente vai ter, nem é só no trimestre, mas num contexto geral, a gente vai ter reunião de alinhamento bimestral. Então, essa reunião aqui a gente chama da primeira reunião de alinhamento. Então, em maio, a gente já tem uma nova reunião com vocês, certo? Para a gente alinhar os pontos. Então, a gente vai estar de 2 em 2 meses, né? Se encontrando. Eu espero que a gente consiga, né? Esse ano era tão bom que a gente conseguisse se encontrar presencialmente, né? A gente vai ter um planejamento trimestral, que a gente vai apresentar para vocês. Então, a gente vai estar sempre apresentando esse planejamento trimestral. Ele vai ser o subsídio para vocês, né? Pensarem o plano de ação de vocês, né? E também está relacionado com o relatório mensal de vocês. Então, está tudo bem encaixado, tá certo? Tudo bem imbricado, né? Dentro desses documentos que a gente está apresentando. Aí, vocês têm o plano de ação, que vai ser o planejamento de vocês trimestral, né? São as ações de vocês. Vai estar linkado, é lógico, ao planejamento que a gente vai apresentar para vocês. Ele, o planejamento por município, tá? Ele é por município. Tem um relatório mensal, então, o coordenador, ele faz o seu relatório mensal, tá? Ele vai responder, né, acerca de educação infantil e anos iniciais. O formador dos anos iniciais faz o seu relatório e o formador da educação infantil faz o seu relatório. Todos com o mesmo prazo, dia 5, né, para envio à regional. Porque a regional, junto com as duplas da SUEAI, ela vai validar, e isso tem que estar validado até o dia 10, para o recebimento da bolsa. Então, o prazo, gente, é dia 5, né? Não é o 5º dia útil, né? Se cair domingo, como Cláudia disse,
é dia 5, tá? Então, a gente tem esse prazo, porque tem que estar tudo muito bem amarradinho, para a gente não ter problemas com o pagamento das bolsas, tá certo? Pode passar. Aqui a gente tem, gente, o modelo do plano trimestral, né? O plano de ação, é muito simples, é de fato só isso aqui, mas vai ajudar vocês na organização, né? Nesse planejamento dessas ações durante março, abril e maio. Então, aqui o nome, município, o período, e o que é que ele se propõe, né? O objetivo desse plano de ação é auxiliar a você, coordenador, né? A estruturar o seu planejamento de ações que irá desenvolver no Criança Alfabetizada. Então, para tanto, pense no conjunto de ações junto com os formadores, né? A gente repete aqui, de suas ações. Então, vocês vão colocar aqui, vocês vão receber, né? O planejamento da gente, que é uma linha do tempo, não é uma linha do tempo, porque não, né, mas ele não está formado em linha do tempo, mas ele é um planejamento, é uma linha do tempo, é um planejamento assim, bem dinâmico, que a gente vai apresentar hoje, vai mandar para vocês, março, abril e maio. A partir dele, vocês vão preencher o plano de ação trimestral de vocês, e aí vocês podem sim, gente, rechear com novas ações que vocês sintam que seja necessário para o município de vocês, tá certo? Então, vocês vão fazer isso, vão receber, a partir da linha do tempo, né, do planejamento que a gente vai apresentar, vocês vão fazer o de vocês e podem colocar ações que vocês entendam que é muito importante para o município de vocês, tá? Pode voltar, Mary. Então, aqui, Mary, tu compartilha, por favor, a gente vai mostrar o relatório de março. Gente, o relatório, a gente vai mostrar o relatório de março do coordenador. A partir desse relatório, vocês terão, de fato, uma ideia de como ele é simples. É no Google Formulário, tá certo? Ele é muito simples, mas ele reflete as ações de cada mês. Então, em março, vocês vão ver umas perguntas, tá? Em abril, vocês vão ver outras perguntas que estão ligadas, né, ao planejamento trimestral. Então, assim, ele sempre tá. A gente vai mostrar o do coordenador, tá? Que ele é mais amplo, porque ele pergunta sobre a educação infantil e anos iniciais, e vocês terão uma ideia de como será, né? Serão os próximos. Então, vou colocando o e-mail, né? O nome completo, pode baixar, Mary, e o CPF. Se puder aumentar um pouquinho, tá? Aí a gente pergunta aqui do panorama atual, né? Esse retorno às atividades, tá certo? Tá ótimo. Então, aí vocês vão responder. Ó, vejam, reparem que tem aqui, ó. Em relação à educação infantil, né? Qual o formato das atividades para a educação infantil que o município está utilizando? Então, o coordenador, ele vai falar agora aqui, responder sobre a educação infantil. Voltou presencial? Voltou remoto? Voltou híbrido nesse sistema de rodízio? Um dia vai presencial, o outro não? Então, ele vai colocar aqui, né? E vai colocar outros, se tiver. Pode baixar, Mary, um pouquinho. Aí agora ele vai perguntar qual o formato das atividades dos anos iniciais, né, que o município está utilizando. Mesma coisa, ele vai responder, tá? Depois a gente está falando aqui, perguntando sobre esta reunião de hoje, que vocês estão tendo, né? Essa primeira reunião de alinhamento em 2021, tá? Você participou? Sim. Não, né? Se você não participou, pode baixar, Mary. Tem um lugarzinho aqui para você colocar qual o motivo e tem um lugarzinho ali para você anexar, tá certo? Um documento comprobatório que justifique a sua ausência. Então, aqui vocês vão adicionar, tá certo? Nesse lugar, adicionar arquivo, o documento comprobatório que justifique a ausência, caso não tenha participado. Então, se todos participaram, né, vocês já vão preencher, né, no final do mês que sim. Tá? Agora a gente vai falar sobre o plano de ação trimestral, né? Esse que a gente mostrou um modelinho agora, que vocês vão preencher, né, começar a fazer. O plano de ação, por você elaborado, né, a partir das atribuições que a gente conversou hoje na reunião, né, e do planejamento trimestral do programa Criança Alfabetizada, apresentados nessa reunião de hoje, foi debatido com os formadores da educação infantil e dos anos iniciais e com a equipe de Secretaria Municipal da Educação. Então, veja, gente, veja que a pergunta é o seguinte, né? O plano de ação trimestral que foi apresentado hoje para vocês nessa reunião de alinhamento, o modelo que vocês vão fazer, né? As atribuições que a gente conversou, e mais o planejamento que eu ainda vou mostrar para vocês, trimestral, que a gente vai apresentar aqui. Vocês, para fazer esse plano de ação, conversaram, fizeram junto com o formador da educação infantil,
formador dos anos iniciais, e também tiveram contato com a Secretaria Municipal, porque vocês são, né, o elo, a ligação. Vocês são bolsistas do programa, mas vocês estão no município, vocês pertencem, o programa é do município. Então, essa relação com a Secretaria Municipal, e aí vai depender de cada município, se é o secretário de Educação, se é o diretor de ensino, se é um coordenador que tem na secretaria, enfim, com quem vocês estão, né, debatendo e dialogando sobre esse plano trimestral. Aí vocês vão responder sim ou não. Pode baixar um pouquinho, né? Caso o debate tenha ocorrido, quais as observações e discussões realizadas em relação ao plano de ação trimestral? Então, caso o debate não tenha ocorrido, exponha o motivo. Então, se sim, vocês vão dizer como é que se deu, claro que de forma resumida, né? Como é que foi essa conversa, como é que se deu, se eles sugeriram, enfim, como se deu esse debate. E caso não tenha ocorrido, vocês exponham o motivo. E aqui tem um lugar para anexar o plano de ação trimestral. Então, gente, uma observação importante. O plano de ação trimestral, né? Ele precisa ser feito a partir de agora, porque vocês vão começar, né? Até as ações de vocês a partir de agora. Aliás, já começaram, né? Nessa reunião. Então, vocês vão montar. Embora vocês só irão anexar agora, quando terminar o mês, lógico, né? No dia 1º de abril, enfim, referente a março, mas vocês não podem deixar para fazer o plano de ação trimestral lá, porque vocês vão ter as ações de março. Então, a gente está tendo essa reunião agora. A gente já vai ter uma formação do instrumento de acompanhamento. Então, assim, vocês já precisam ir, né, se movimentando com novas ações que vocês acham que sejam pertinentes esse mês. Então, vocês precisam já estar pensando nesse plano, elaborando, e vão anexar aí, nesse momento. Pode baixar, Mary, por favor. Mary? E aí, em relação à formação do acompanhamento, que vai acontecer no final do mês, a gente pergunta, né? Você participou da formação do acompanhamento pedagógico realizada por nós, pela Secretaria de Educação? Sim ou não, né? A ausência da formação do acompanhamento, qual foi o motivo, caso vocês estejam ausentes? Pode baixar, Mary. E aqui, caso ocorra alguma ausência, vocês vão inserir um documento comprobatório dessa ausência. E aí, outras ações. Tu baixa mais pronto, Mary. Que outras ações, né? Além das propostas pelo programa Criança Alfabetizada, enquanto coordenador municipal do programa, você desenvolveu em seu município. Então, aquilo que eu estava dizendo a vocês agora. Vocês vão fazer o plano de ação trimestral, vão colocar as ações que o programa está dizendo, né? Falando que vai acontecer, que irão acontecer nesses 3 meses. Mas vocês também precisam rechear com aquelas ações que vocês acham fundamental, que vocês acham importante de vocês. Então, cada município vai ter suas especificidades. Então, aqui vocês vão dizer se sim, né? Quais? Vocês fizeram mais algum momento formativo, né? Fora o que o programa Criança Alfabetizada sugeriu, vocês precisaram fazer reuniões de alinhamento, né? Com as equipes, com os formadores, com a equipe do município, enfim. Aqui tem algumas sugestões e caso tenha acontecido uma outra coisa diferente, vocês vão colocar outras. Se não fizeram nada, nenhuma ação. Pode baixar, Mary. Ali, relate de forma resumida as ações desenvolvidas referente à pergunta anterior. Vocês vão colocar ali também, né? Quantas reuniões de alinhamento entre a equipe municipal, ou seja, né, secretário de Educação, diretor de ensino, coordenador dos anos iniciais e da educação infantil, e aqui a gente se refere, gente, aos coordenadores do município. Porque o que acontece? Todo município, né, a maioria deles, que a gente saiba, tem um coordenador de educação infantil e um coordenador dos anos iniciais. Podem até ter coordenadores repetidos aí do PCA, né? Mas muitas vezes não são repetidos. Então, essas pessoas também precisam, né, trabalhar em conjunto. Não é o programa de alfabetizada não é a parte, né? Ele é do município. Então, vocês precisam, esses 3, né, esse trio que está aqui presente, estar, né, junto com a equipe municipal, certo? Então, é importantíssimo, porque o programa é do município. Vocês apenas são os articuladores, estão à frente, mas vocês estão juntos com toda a Secretaria Municipal, com esses atores da Secretaria Municipal. E aí está perguntando quantas reuniões de alinhamento, né? Pode baixar, Mary, por favor.
Mary? Pronto. E aí, a gente finaliza o relatório de março. Então, ele é simples, minha gente, porque é um Google formulário, vocês vão clicando, né? Aí, preenchendo, certo? Esse é o relatório do coordenador municipal. Tem o relatório do formador da educação infantil e tem o relatório do formador dos anos iniciais, tá certo? Então, cada um tem o seu relatório mensal. Meu plano de ação ele é trimestral, mas o relatório ele é mensal e, lembrem-se, está linkado diretamente com a bolsa, né? Pode voltar, Mary. Pode passar. E agora a gente vai mostrar o cronograma das atividades de 2021, né? Que vai subsidiar exatamente o preenchimento de vocês, a organização do plano de ação de vocês trimestral. Então, tá aí, ó, o planejamento trimestral. Então, segunda semana, essa semana que nós estamos vivenciando agora, né? Vocês estão exatamente nessa reunião primeira de alinhamento, ela será bimestral. Terceira semana, né? A gente vai fazer essa reunião novamente, porque a gente está fazendo, né? Como eu falei no início, por todo o Pernambuco, né? Então, ontem a gente fez, aliás, quarta, quinta e hoje à tarde a gente finaliza, né, todo o estado. Mas alguns municípios ficaram remanescentes em relação à seleção, não conseguiram finalizar a seleção dos bolsistas. Então, dia 19 de março, a gente faz uma última reunião dessa de alinhamento com os municípios que não estão participando nesse momento, certo? E aí, na quarta semana, vocês já terão a formação do instrumento de acompanhamento. Então, aqui tem 3 dias, 29, 30 e 31. Mas vejam, são 4 horas de formação, certo? Então, o formador da educação infantil, ele vai participar de um dia aí, 4 horas. A gente vai mandar ofício, viu, gente? Organizando, dizendo todo mundo as datas e tudo. Mas o formador da educação infantil, ele vai participar da sua formação do instrumento de acompanhamento da educação infantil, que será uma formação de 4 horas. O formador dos anos iniciais vai participar, certo? Da formação, né, do instrumento de acompanhamento dos anos iniciais, tá? E o coordenador, ele vai participar de 8 horas, porque ele vai participar das 4 horas da educação infantil e das 4 horas dos anos iniciais, certo? Então, a gente vai encaminhar um ofício dizendo cada município, né, qual o polo que vai participar, qual vai ser o dia, qual vai ser o horário, tá certo? Essa formação ela vai ser feita direta, né, pela equipe aqui da SUEAI, da secretaria, nossa equipe, a minha e a Diana, né, Educação Infantil e dos Anos Iniciais. Vocês farão a formação do instrumento de acompanhamento nesses últimos, que exatamente são os últimos 3 dias de março, né? Por isso que está lá perguntando no relatório mensal de março, né? Quando chegar o relatório de abril, ele vai perguntar sobre o planejamento de abril, tá certo? Quando chegar o de maio, vai perguntar sobre o planejamento de maio. Então, veja, no mês de abril, a gente já inicia com a formação do material complementar. Tanto o caderno dos anos iniciais, né, o almanaque dos anos iniciais, como o caderno de mediações pedagógicas da educação infantil. Então, são 2 materiais que foram produzidos pela Universidade Federal e essa formação será feita pela equipe da Universidade Federal. Então, os formadores da educação infantil irão participar da formação da educação infantil, os formadores dos anos iniciais, tá? Com a equipe da Universidade Federal, ambas as etapas. E serão 8 horas de formação para cada equipe. Então, o formador da educação infantil terá 3 dias de formação, com 8 horas de duração, tá? O formador dos anos iniciais também terá 8 horas de formação com a equipe da universidade em 3 dias, certo? O coordenador, mais uma vez, terá 16 horas de formação. 8 horas da educação infantil e 8 horas dos anos iniciais, certo? Isso a gente vai passar 2 semanas fazendo, porque o que a gente quer é manter as turmas menores, né? Para que a gente realmente consiga ter uma interação maior, né? E melhor com vocês. Quando chegar na 3ª semana, a gente sugere aqui e diz que... Por que sugere? Porque o repasse, vocês têm 2 repasses para fazer. O da formação do acompanhamento, que vai ser no final de março, e o repasse para os professores, né, dessa formação do material complementar. Então, a partir da 3ª semana, vocês podem começar, né, e 4ª semana, a fazer esse repasse para os professores.
Se quem participou da formação na primeira semana achar que quer começar na segunda, pode começar, não tem problema nenhum. O que vocês não podem é ultrapassar a quarta semana, tá certo? Então, pode se antecipar. Por que a gente dá um tempinho? Porque a gente entende que o momento formativo, ele requer planejamento, requer estudo, né? Então, a gente sabe que é preciso que as equipes se preparem, se organizem, se planejem, mas a gente tem esse aqui. Então, quem quiser começar antes, não tem problema, tá? O que não pode é terminar depois, certo? E senão vocês vão ver que vai embolar uma ação na outra. A gente não consegue dar conta. O que está em vermelho é porque nós estamos, né, nesse momento, aguardando, de fato, uma data, né, do retorno presencial. Então, quando a gente tiver, de fato, o retorno presencial, para fazer aí é que a gente vai poder fazer a avaliação de fluência. Então, aqui a quarta semana é um treinamento da aplicação da avaliação de fluência, e na primeira e segunda semana de maio, a gente coloca a aplicação da avaliação de fluência. Mas aí, Cláudia já conversou com vocês. A avaliação de fluência ela precisa fazer com as crianças que estejam presencial. Se não houver uma autorização de um retorno presencial, a gente não vai poder fazer, né, nesse momento. Por isso, ela é uma linha, né, é um planejamento dinâmico, porque, de fato, a gente está também dependendo de algumas situações. Já na primeira semana de maio e segunda, vocês estão vendo aí que tem a nossa segunda reunião de alinhamento, né, o nosso segundo encontro, né, nesse formato aqui que a gente está tendo com vocês agora. Então, a gente já tem marcado, né, esse segundo encontro de alinhamento, que será bimestral, e na terceira semana de maio, nós teremos uma formação, né, acerca do currículo de Pernambuco, tá certo? Da educação infantil e dos anos iniciais. Essa formação ela vai acontecer de forma escalonada. A equipe SUEAI forma a regional e a regional forma vocês, tá? Então, serão 3 horas de encontro para a educação infantil em maio, 3 horas de encontro para os anos iniciais. Então, será, né? Sei lá, uma tarde ou uma manhã, 3 horas de formação da educação infantil, 3 horas de formação dos anos iniciais. E a regional vai fazer o repasse para vocês. Importantíssimo, né? A gente está montando aqui uma formação maravilhosa em relação ao currículo. Então, a gente vai abordar, vai estudar bastante o currículo, discutir muito sobre o currículo de Pernambuco, tá certo? Que é um documento mandatório, a gente sabe disso, né? Então, ele é um documento que foi homologado em 2018, então ele tem que ser seguido. Mas a gente precisa, né? Eu digo muito, não só mudar os nomes, né? Na educação infantil, por exemplo, né? A gente não tem área de conhecimento, a gente tem os campos de experiências, mas a gente precisa entender que arranjo curricular é esse, né? Como é que se dá, né, essa prática pedagógica acerca, né, a partir dos campos de experiência, tá? E aí, quando chegar na quarta semana, a gente tem uma grande formação novamente com vocês, tá certo? Que vai ser uma formação, gente, com material que nós estamos produzindo, tanto a educação infantil, a equipe da educação infantil está produzindo um caderno, tá certo? Um caderno que vai subsidiar a prática, tá certo, dos professores. Então, ele faz uma relação com o caderno de mediações pedagógicas do PCA e o currículo de Pernambuco. E ele vem conversando, dizendo que práticas de alfabetização e letramento, elas acontecem em todos os campos de experiência. Então, a gente traz também exemplos, tá certo, de formadores que participaram ano passado do nosso seminário de práticas de alfabetização e letramento. A gente traz alguns recortes do seminário, né, trabalhando com a teoria e trazendo novas possibilidades para vocês. Os anos iniciais também está produzindo um material, onde eles também falam, né, o uso do almanaque na sala de aula, no miudinho mesmo, né, e fazendo uma relação com as habilidades do currículo de Pernambuco também, dos anos iniciais. Então, é um material belíssimo, riquíssimo, em que a gente vai fazer essa formação com vocês para poder entregar esse material. Discutir, conversar, sugerir, escutar vocês, novas possibilidades, e aí a gente traz uma mensagem, né? Olha para a linha do horizonte e rema. Ninguém atravessa o oceano olhando para a areia. Então, gente, para dizer que nós estamos aqui juntinhos de vocês, tá? E olhando assim lá para o horizonte, de mãos dadas, mas querendo, né, com um único objetivo, né, que são as nossas crianças pernambucanas, é a aprendizagem dessas crianças, o desenvolvimento dessas crianças pernambucanas. Então, eu vou passar a palavra agora para a Cláudia, viu? Um cheiro grande, dizer que nós estamos aqui, tá certo, gente? A equipe da SUEAI está aqui. Aqui a gente está com as chefes de UEA de vocês,
né, de cada regional, o e-mail delas, acredito que vocês já tenham, mas aqui está bem atualizadozinho. Então, vocês vão receber, a partir de segunda-feira vocês vão receber, né, todos esses slides. Então, está aqui para vocês. E eu passo a palavra para a Cláudia. Um cheiro, obrigada. Obrigada, Adri, por a substituição imediata. Mas é bom assim, né, gente? Quando a gente trabalha em equipe, né, uma equipe parceira como essa que eu tenho aqui, né, Eliana Moraes, então a gente vai assim mesmo, se revezando. Quando aperta de um lado, a outra está lá para apoiar. Obrigada mesmo, Adri. Então, a gente tem algumas perguntas no chat. Se eu não me engano, o Helder vai fazer aí as perguntas para a gente, tentando condensar, devido ao avançado da hora também, né? Sei que todo mundo tem seus compromissos, mas a gente vai tentar tirar as dúvidas que, porventura, surgiram aqui, dúvidas mais específicas de ambas as etapas. Ana e a Adriana estão também aqui, podem falar um pouco. Dúvidas mais gerais do programa também posso abordar para vocês, tá certo? Então, Helder, com você. Oi, gente, boa tarde. A gente tem algumas perguntas aqui que eu acho que já foram bastante contempladas, mas aí caso alguém tenha feito sobre isso e queira ligar o microfone e falar mais alguma coisa específica, pode colocar. Aí eu vou fazer mais para as meninas poderem só reforçar o que ela já disseram durante a apresentação. A Geise Lane, de Tamandaré, e a Vanessa, de Joaquim Nabuco, elas comentaram sobre a importância de relacionar, o Promina já comentaram sobre a formação que vai ter. Eu queria só que vocês reforçassem um pouco sobre isso, sobre como essa formação vai justamente contemplar isso, como é que o currículo de Pernambuco está sendo implementado no Estado. Pode ser? Como, desculpe? Eu não entendi não também. Também não. Eita, pausou, Helder. Desculpa, a microfone acho que está falhando. Peraí. Tá melhor agora? Dá para ouvir agora? Sim. Ah, tá bom. Duas pessoas perguntaram, a Geisilane de Tamandaré e a Vanessa de Joaquim Nabuco, solicitaram uma pauta para relacionar o programa com o currículo de Pernambuco, que eu acho que já foi contemplado na fala de vocês, mas queria só que vocês reforçassem um pouco sobre isso. Sim, na formação do currículo, que a Adriana falou, que a gente vai realizar, né? E também nesse material que está sendo construído, tudo tem relação com o currículo de Pernambuco. Na realidade, a perspectiva já do programa, ela é da alfabetização pelo letramento, que é a perspectiva que está muitíssimo presente no currículo de Pernambuco, né? Então, não se preocupem que, de fato, vai estar tudo muitíssimo interligado. Ô, Cláudia, a forma com que o caderno do PCA, né, pensa a criança, vê a criança como um sujeito ativo e não passivo, aquele sentadinho, aquele que fica só, né, sentadinho fazendo a mesma tarefa, enfim. A própria perspectiva que o caderno do PCA traz é na perspectiva do currículo de Pernambuco, né? Essa criança como um sujeito ativo, de fato. Então, o próprio caderno está dentro da perspectiva do currículo. Isso. O almanaque, gente, boa tarde a todos. O almanaque também, se vocês que já manusearam, quem não manuseou... Ficou mudo, Ana Moraes. Tem mais uma pergunta. Enquanto ele não chega físico, né, para vocês podem acessar no site da Secretaria. Ele é todo baseado em práticas de alfabetização e letramento, que é justamente a concepção que está no currículo de Pernambuco. Tá certo? A formação preparada também vai estar voltada basicamente para o currículo de Pernambuco, aquela da 3ª semana de maio, e a da 4ª semana, as atividades que vocês vão... O uso do almanaque que nós estamos preparando para vocês, repassarem para os professores. A gente está elencando, né? Relacionando atividades do currículo, do almanaque, com habilidades do currículo, e ainda com níveis de escrita e com níveis de leitura. Então, é como a Cláudia acabou de dizer, todo documento que está dentro do programa está atrelado ao currículo de Pernambuco. Nós não poderíamos pensar no programa fora do que o currículo defende. Então, a gente está sempre se articulando o tempo inteiro, todas as atividades com o currículo de Pernambuco, tanto da educação infantil como dos anos iniciais. Ana, vou aproveitar que tu estavas falando, só para já te pedir para comentar um pouco sobre isso. A Aldenice, de Dormentes, ela deu uma sugestão de que tem uma formação sobre fluência leitora. E aí eu acho que tu pode falar um pouco sobre isso também. Sim.
Aldenice, o ano passado, em 2019, assim que saiu o resultado... Travou, Ana Moraes. Ana, você travou. Travou, foi. Vou fazer outra pergunta, então, e quando a Ana voltar, ela pode finalizar a resposta dela sobre isso. Ela A gente teve voltou, duas Helder. Voltou aí. perguntas sobre... Voltou aí, Ana? Ninguém ouviu sua resposta, que você travou. Para já planejar a segunda formação de fluência em leitura, tá certo? Caso não tenha, por algum motivo, avaliação, também nada impede que a gente prepare algo, até porque para quem está chegando, não é, Cláudia? Sobre como a gente compreende a questão da fluência leitora, como é que a gente pode evoluir as crianças de níveis. Então, ela pode sim acontecer, como Cláudia e Adriana já falaram, o nosso planejamento é dinâmico, a partir do momento que surge a necessidade, nós vamos fazendo as adequações. Tá certo? Beleza, obrigado, Ana. A gente teve duas perguntas que elas contemplam o mesmo ponto, que é a questão do prêmio. No caso, uma coordenadora comentou que no município dela tem 2 escolas que vão ser apoiadas e ela está perguntando se vão ter orientações mais detalhadas sobre isso, sobre como utilizar o prêmio, também sobre como vai ser o apoio da escola premiada com a escola apoiada. E a Maria Aparecida, de Lagoa Grande, ela perguntou sobre a prestação de contas, como é que ela vai acontecer, se vai ter informação um pouco mais específica sobre isso. Helder, cortou tanto o teu áudio que eu não consegui ouvir direito. Ela quer saber, Cláudia, se vai ter algum documento, alguma orientação de como usar o prêmio, como é que vai se dar essa... Dá para ver agora, Cláudia? Vai, Helder, repete. Sim, e como é que vai se dar essa relação entre as escolas? Pelo que eu entendi, esse é o foco da pergunta. Isso, dá para ver. Não, agora, não, gente, não, estou ouvindo nada. Falha aqui agora. Mary ou Marcelene, alguém que tenha anotado as perguntas, isso. Poderia como vai ser a relação passar, entre as escolas e sobre a prestação de contas? Como é que... Mary, pode repetir? Tu tá com a pergunta aí, eu não estou conseguindo ouvir o Helder, não, minha gente. Cláudia, ela está apontando 3 questões. Uma, se vai ter orientações de como usar o prêmio. Segunda, a relação entre a escola premiada e a escola apoiada. E terceira, a prestação de contas, como é que vai se dar? Tá. Quem foi que fez a pergunta? Oi. Maria Aparecida de Lagoa Grande. A coordenadora. Tá, joia. Vejam só, possivelmente até o final desse mês, eu acho que eu falei isso na abordagem, a gente vai ter uma orientação sugestiva, tá certo? Ela não é obrigatória. A gente vai fazer um documento orientativo, no sentido de, quer dizer, o documento está pronto, só está esperando a validação, né, das instâncias superiores, sugerindo, né, de que forma a escola poderia usar, né, a verba desse prêmio que ela recebeu, tá? O pareamento entre as escolas, a SECO terminou de organizar ontem, ou seja, que escola premiada vai apoiar qual escola, porque assim, a gente teve escolas, na sua grande maioria, premiadas do Agreste para o Sertão, e as apoiadas na região metropolitana. Então, já a referência já aí é bem difícil. Então, tudo vai ter que se articular muito, muito bem numa perspectiva realmente mais remota, tá certo? Mas aí, assim, a gente deve estar recebendo isso até o final do mês, validado, né? A gente vai enviar. Essa questão da prestação de contas é realmente com a SECO. Eu não entendo nada disso, não sei como é que vai acontecer, mas vamos se chamar aí numa reunião aí dos secretários e os secretários da Fazenda. Aí, possivelmente, vão explicar isso para poder explicar as escolas também, tá certo? Tanto a questão do ICMS, que eu já vi que tem alguma pergunta aí do ICMS também, aí eu quero explicar para a pessoa que perguntou que, de fato, isso também assim, não é regido pela sede, então a SECO vai estar convocando, junto ao secretário de Estado, uma reunião com os secretários municipais e os secretários da Fazenda do município, para que eles possam compreender claramente como é que se deu exatamente esses cálculos. Tá certo?
Então, a gente fica responsável por dar essas notícias a vocês, né, dessa reunião, que vai se discutir lá a perspectiva mais do ICMS, e dessa questão das escolas, do Prêmio Escola Destaque, a gente informa vocês assim que for validados os documentos. Obrigado, Cláudia. A gente tem só mais 2 pontos aqui. Um, na verdade, é um comentário que a Sumaya fez agora, que ela está comentando que as equipes que entraram agora vão precisar de todo o suporte necessário para realizar um excelente trabalho durante esse ano, né, com todas essas adversidades por conta da pandemia. E a gente tem várias pessoas que comentaram sobre isso, que era uma solicitação de que a gente tenha um trabalho específico sobre como realizar atividades de maneira remota, para justamente contemplar esse momento que a gente está passando. Pronto, mas isso a gente já, como eu disse, a gente já respondeu, porque a gente já encomendou isso, né, ao pessoal da Universidade Federal de Pernambuco. A formação do uso do material complementar será completamente voltado para o uso desse material de formato remoto ou híbrido. Isso. Queria só adicionar em relação a essa fala da Cláudia, porque a gente teve ano passado, no final do ano, a gente sabe que tem muitas equipes novas no programa, então a gente teve no final do ano passado um seminário que contemplou muito sobre isso, como é que a gente poderia fazer atividades nesse período de pandemia. E a gente compartilhou com todas as equipes já, municipais também, esse material desse seminário. A gente tem, por exemplo, no caso dos anos iniciais, eu vou compartilhar aqui com vocês só para vocês poderem dar uma olhada. A gente tem aqui todo o material desse seminário, e aí teve uma pauta específica dos anos iniciais, que foi o 4º dia de encontro, que era justamente sobre isso. Foi a temática 4, que foi sugestões para atividades remotas. Então, vocês têm à sua disposição, tem toda a gravação desse encontro, que foi uma das nossas técnicas, a Leila e o Alexandre. Tem todo o PowerPoint aqui disponível, então é um material que ele pode ajudar muito vocês, desde hoje, já a pensar em novas possibilidades, novas atividades que possam ser feitas em relação a isso. Então, a gente vai trabalhar durante todo esse ano com essas situações que aconteceram por conta da pandemia, mas a gente tem já pronto para vocês, disponível para vocês, esse material que pode ajudar muito os municípios e os estudantes, tá bom? Welder, só aqui uma observação. Gente, esse link aí que as regionais estão, ele assim, é fantástico, porque tem todo o seminário. E assim, na educação infantil também, todos os 4 módulos, né, foram 4 dias, todos eles foram feitos a partir das atividades remotas. Então, a gente foi desencadeando e mostrando no próprio decorrer, né, da formação, muitas possibilidades remotas. Então, vocês vão ver, com uso de tecnologia, né, nada muito também, né, bem incrementado, mas coisas que todos podem fazer. Então, esses 2 materiais da educação infantil dos anos iniciais, de fato, eles têm várias possibilidades e sugestões. Também na página, né, da Secretaria de Educação, o ano passado, a gente alimentou o tempo todo com atividades, tanto a educação infantil como os anos iniciais, com possibilidades remotas. Então, assim, é um material também riquíssimo de possibilidades, com muita sugestão. Então, vocês têm tanto esse link, como vocês têm também na página da Secretaria, muitas atividades. Isso. Todo esse material também está disponível aqui no site, então tudo que vocês precisem encontrar em relação ao que já foi construído no programa está disponível aqui, gente. Então, assim, a gente vai construir muita coisa ao longo desse ano, mas o programa já tem um histórico muito forte, então podem contar com tudo isso para justamente contemplar as atividades de vocês e, enfim, a gente espera realmente que ele seja o mais útil possível para vocês conseguirem desenvolver o trabalho nas suas redes, tá bom? Então, eu mandei aqui o link agora no chat, e aí também as chefes vão depois enviar para vocês. Então, gente... Em relação a perguntas foi isso, gente. Não tem mais nenhuma pergunta. Caso alguém queira abrir o microfone e perguntar também, pode ficar à vontade, mas em relação ao que a gente tem no chat e na lista de presença foi isso. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tudo ok? Mas, gente, olha, aqui esse encontro, de fato, a gente encerra, mas a gente está aqui disponível, né? Vocês têm a regional pertinho de vocês aí, tem a dupla aqui que acompanha, né, da SUEAI, a Educação Infantil e os Anos Iniciais, tem a mim, tem a Ana, tem a Cláudia, tem toda a equipe SUEAI. Então, a gente está aqui disponível. Então, as dúvidas, elas vão surgindo, elas vão acontecendo, a gente sabe disso, e a gente está aqui disponível, tá certo? Então, acho que a gente pode encerrar, né? Agradecer a vocês a participação, né? Dizer a vocês que a gente está junto, que a gente deseja, né, muita saúde,
muita paz, muita aprendizagem, muita tranquilidade, e dizer que as dificuldades que vão aparecendo, vamos conversando, vamos tentando construir, vamos tentando fazer juntos, né? Então, quem já conhece a gente, aí que já está continuando, que eu estou vendo umas carinhas aqui, eu estou vendo Joseane, é por isso que eu lembrei aqui, estou falando, cheiro, saudade. E aí, dizer que a gente está junto, né? Mesmo, pode ligar, pode conversar, enfim, entrar em contato com a gente. Então, eu vou encerrar para a gente almoçar, que a gente ainda tem mais uma viagem de tarde, viu? A gente ainda vai viajar de tarde. Então, a gente encerra. Um bom almoço para todo mundo, um bom descanso e até logo! Tchau, gente. Boa tarde. Tchau, gente. Boa tarde. Bom almoço. Beijo, beijo, beijo. Tchau, Tchau, até a boa tarde. próxima. Tchau.